grato a Deus por ter te colocado no meu caminho no passado. Passamos por dificuldades no ano passado, mas os humilhados são exaltados e você ainda vai brilhar muito ao meu lado. Amém. Amém. Obrigada, professor William. Boa noite, gente. É uma honra para mim estar aqui com vocês, participando do Pré-UERJ também, agora grupo específico de português. Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. Olha quanto coraçãozinho! Obrigada, gente. Sejam bem-vindos aí. Palmas, né? Professor William arrasou aí. Nosso querido fundador, né, do Pré-UERJ, ganhador dos prêmios aí, prêmio Paulo Freire. Então, gente, boa noite, futuros advogados, jornalistas, que mais? Pedagogos, não é isso? Futuros uergianos. E vamos que vamos, pessoal, vamos para cima. É isso aí, foguete não dá ré, camarão que dorme, a onda leva. Então, a gente vai seguindo essa premissa aqui. Pessoal, quero ver todo mundo participando aí. Já convido um amigo para participar das aulas. Fala com a Thaís Maria aí, que dá para ele fazer inscrição ainda. Aproveitem. Tá? A aula de hoje está muito especial. Eu preparei assim com muito carinho para todos vocês. É a nossa aula inaugural de português específico, né? Então, assim, já vou começar com tudo. Vocês não perdem por esperar. Então, assim, é a aprovação que vocês querem? É a aprovação que vocês terão. Só que, assim, a gente precisa que vocês sejam o quê? Assíduos, participem, façam as redações, não é isso? Estarei aqui durante toda a aula tirando as dúvidas. Quem quiser pode comentar aí no chat, pode chamar. Durante alguns momentos eu vou pedir que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês falem também, ok? A aula que nós construímos juntos, tá bom? Vocês comigo, eu com vocês. A gente está junto aqui, ok? Isso aí, pessoal. Boa noite. Vamos chegando para a nossa aula de português, aula inaugural. Já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente já iniciar a nossa aula. É muito importante, galera, tudo que o professor William falou, né? O nosso projeto, o nosso pré-UERJ é campeão, né, de aprovação. Então, assim, confiem no processo, confiem na equipe, confiem em todo esse processo, né? Nós temos alguns meses até a prova. Então, assim, vamos juntos, de mãos dadas, que a gente consegue essa aprovação aí. A gente vai conseguir duplicar esse número de aprovações esse ano. Então, vamos embora. Vocês estão vendo a minha tela? Só falem aí para mim. Sim, sim. Conseguem ver assim, juntinho? A minha fotinha ali, a minha imagem, né? E a minha tela? Sim. Ah, perfeito, muito bom. Então, vamos embora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Prof. Pati, para quem não me conhece aí. Sou a prof de português, agora de vocês, né? Do grupo específico. Saibam vocês que esse grupo é muito especial, né? É o grupo da específica de português. Então, é um grupo top, especial. Vocês terão, assim, o melhor atendimento possível. Estamos juntos com vocês, né, pessoal? Vocês perceberão isso, né? Que não é da boca para fora. Vocês já estão percebendo, tenho certeza, né? A equipe está toda, assim, com vocês. Então, vamos juntos, vamos para cima, rumo à aprovação. Então, vamos embora. Deixa eu passar aqui. Tem que ver como é. Assim. Bom, vamos lá. Para quem está me conhecendo agora, né? Eu sou professora formada em letras, português e espanhol e literaturas. Sou especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e língua estrangeira e metodologia do ensino na educação superior também. Sou cronista, poetisa. Aprovamos em equipe ano passado mais de 100 alunos, né? O professor William bem pontuou aí 105 alunos no total aprovados na UERJ. Então, assim, é um orgulho para a gente nessas aprovações. Então, nós estamos, assim, apostando muito em vocês. Nós sabemos que vocês são capazes. Oi? Billy, eu não sei te falar nesse curso especificamente, mas acho que a Thaís, de repente, depois pode passar uma listinha dos cursos, que a galera foi aprovada aí. Teve, sim. Sim. Oi, Thaís.
Teve aprovado, sim, em jornalismo. Aí, viu? Tivemos aprovações em jornalismo. Ó, futuros jornalistas aí. Olha que interessante, que legal, né? Bom, vamos embora. Já me apresentei um pouquinho para vocês, né? Ô, Paty, Oi? Thaís, existe a lista do... Foi feito um vídeo amanhã, Thaís Maria, só pedir para a Agatha e para ela, tem um vídeo em ordem alfabética com todos os aprovados, entendeu? Jornalismo foi mais de 6. Você lembra disso, Thaís Maria, do videozinho? Sim, eu já postei lá. Vou repostar no grupo. Isso. Vamos que vamos. Boa aula, Paty. Obrigada, professor William. Já então, zoei a Tam, hein? Já zoei a Tam, hein? Vocês são demais, né? Qual é o pico aí, Thaís Maria? Por enquanto? 45. Tá bonito. Mais 10. Faltam 10 para a prof ganhar os 50, hein? Tô confiante, hein? Vamos lá, gente. Torçam por mim, hein? Apostei em vocês. Agora eu quero que vocês me ajudem com os 50 no meu bolso, hein? Só quero ver. Aí, isso aí. Vamos comemorar. Pessoal, vamos lá. Qual a programação da nossa aula, né? Hoje trarei, né? Eu gosto sempre como é uma aula inaugural, né? No início das minhas aulas, eu gosto de trazer um momento motivacional para vocês refletirem, para a gente conversar um pouquinho, se conhecer, né? Saber das expectativas de cada um aí. Trouxe também uma parte de compreensão sobre essa segunda fase, né? Sobre o exame discursivo. Trouxe para vocês também um conhecimento sobre a prova específica de português, para ninguém ficar sem saber. No dia lá, vai chegar, vai pegar a prova, não conheço, não sei como é a prova específica de português. Não. Aqui no Pré-UERJ, ninguém vai chegar sem saber o que fazer. Vocês já saberão direitinho o que terão que fazer quando pegar essa prova, tá bom? Os conteúdos mais abordados nas questões discursivas de língua portuguesa, a gente precisa ganhar essa banca, galera. A gente precisa quebrar a banca da UERJ, é isso que a gente vai fazer. Então, assim, vocês vão conhecer, na aula de hoje, os conteúdos mais abordados nas questões discursivas de língua portuguesa. Olha o diferencial do nosso Pré-UERJ Maricá, olha aí. Vocês saberão direitinho o que esperar, quais são os conteúdos, né, que caem nessa parte discursiva do exame. Também trouxe para vocês, olha que especial, pessoal, estratégias de interpretação e elaboração de respostas. Vocês não vão chegar sem saber como elaborar a resposta de vocês também, não. Vocês já vão saber, a partir de hoje, como elaborar essas respostas para o exame discursivo de português. Também analisarei algumas questões anteriores com vocês, né? Então, trouxe aqui algumas questões de 2024, né? Para o exame de 2024, de 2019. Então, trouxe assim, ó, para a gente praticar essas questões anteriores, né? Analisar e praticar essas provas, essas questões discursivas. E para a gente finalizar, vamos dominar o gênero romance, que é o gênero do livro Caim, que cairá nesse exame discursivo? Que tal? Então, vamos embora, gente, vamos com tudo. Então, nosso cronograma, né, nossa programação da aula de hoje está aí. Lembrando que essa é uma aula inaugural, então tudo que eu falar para vocês hoje, vocês terão que utilizar em todas as outras aulas. É uma aula importantíssima. Por quê? Tudo que eu trouxe aqui, reparem, é o básico. Se você não souber, não entender o exame discursivo, não conhecer a prova específica, não saber quais são os conteúdos abordados nas questões, não ter a mínima ideia de estratégia de interpretação e saber elaborar a resposta discursiva, imagine, gente, se você não levar tudo que eu vou falar na aula de hoje no restante das aulas, não vai adiantar nada. Então, assim, a aula de hoje é de extrema importância, por isso que a gente está falando tanto para vocês, né? Participem, não percam a aula, tem a gravação depois, assistam novamente, mas é importante vocês estarem aqui, ao vivo, porque eu estou aqui, ó, em contato com vocês. Já estou lendo ali a Elaine, pedindo para trazer questões de espanhol. Olha aí, que bacana, né? O pessoal da língua estrangeira já é interessado aí, hein, professor William? Jogar um verde aí, professor William, espanhol, ó. Mas vocês precisam ser assíduos, vocês precisam participar, senão o professor William, ó,
Espanhol que nada, Paty. Que isso? Não vou botar espanhol, não. Ninguém quer. E aí, ninguém participa? Aí não dá. Miguel também colocando a dúvida dele, ó. A Thaís depois pode te ajudar melhor, falar como que envia a redação. É pelo Forms, né? Então, vocês receberão bonitinho ali a descrição, o videozinho de como enviar através do Forms, né? Do Google. Elaine sempre aqui participando. Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar, ó, com tudo. Aí, a Laísa já está pedindo inglês, ó. Perfeito, ó. O pessoal de língua estrangeira também está ligado aí. Aí, a Thaís vai enviar para vocês, tá bom, gente? Então, fiquem ligadinhos aí no nosso grupo. Ó, eu vou estar pegando no pé de vocês agora nesse grupo, hein? Eu estarei lá o tempo inteiro, mandando dicas, chamando vocês para as aulas. Nossa equipe é de ponta, é de expertise, experiência pura. Então, vamos junto. Oi, Billy. Pode, eu só peço que vocês ou de repente levantem a mãozinha, né? Ou peçam pelo chat, que aí eu vou saber quem está querendo falar, perguntar alguma coisa. Pode falar, Billy. Prof, eu vi que você postou lá a redação, né, pra gente fazer. Só que eu fiquei meio confuso, porque, tipo, acho que é 2019 a redação, né? De um livro. Eu fiquei com como é que eu vou escrever uma redação sobre sem ter lido o livro? Mas repare que aquela pergunta, ela não é específica de uma história só ou um livro só, né? Uhum. Lembrando que essa redação, esse tema 1, é para vocês praticarem, é para a gente saber como que vocês estão escrevendo. Tá. Então, você pode pegar aquela temática e usar para esse livro Conto da Aia. Você pode colocar de alguma maneira, puxar de alguma maneira essa abordagem ali, né? Dentro da história, dentro do livro Conto da Aia também. Ok? Dá para você? Obrigado, professora. Nada, meu amor. Oi, Letícia. Aí, a Thaís já está ajudando, ó, dando uma dica aí, ó. Na aula de sexta-feira, terá uma explicação melhor sobre o tema da redação, sobre o tema 1, tá bom? Tem aula aí com a Profetame, se eu não me engano, né? De redação, se eu não me engano, é a Profetame e o André também, maravilhosos, com a matéria de redação. E a Prof. Alzira comigo aqui na específica de português. Então, é isso aí. Letícia, quer falar? Sim, eu tô com uma dúvida. Que eu tô fazendo um cursinho de redação, aí toda semana eu tenho um tema, assim, igual aqui no Pré-Wed Maricá, né? Aí eu poderia mandar pra senhora avaliar também ou não? Apenas o tema que vocês estão mandando lá mesmo. Ah, eu não sei te falar, Thaís. Eles podem mandar outros temas? Não sei. Só o tema mesmo que a gente está passando, tá bom? Uhum. Ok? Só o tema mesmo. Terão vários temas, tá, gente? Aguardem aí. Esse é só o primeiro. Mas, ó, até a data da prova de redação, né? Da parte discursiva, a prova discursiva, vocês trabalharão muitas coisas, muitas temáticas importantes dentro do livro, né? Do Conto da Aia. Oi, Edson. Boa noite, professor. Boa noite. Só uma pergunta. Nessas aulas de português, a senhora também vai estar fazendo a leitura do livro Caim? Com certeza. Ah, ok. É porque eu venho eu estava fazendo outro pré-vestibular até pago, entendeu? Mas para mim estava um pouco confuso. Eu conversei com o professor William, ele conseguiu me encaixar aí nas aulas, entendeu? Eu estou começando com vocês hoje. Por isso que eu estou querendo saber, mas muito obrigado, tá? Muito bom, Edson. Seja bem-vindo. Estamos com você nessa, tá bom? Nessa jornada aí rumo à aprovação. Conta com a gente. Assim, pessoal, a Camila colocou aí, ó, dá para fazer tranquilo, é só usar o repertório do livro Conto da Aia, como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Isso, o professor William aí, ó, pedindo, levanta a mão que eu sei quem levantou, aí eu vou deixando falar por ordem, tá bom? Que aí fica show. Oi, Letícia, pode falar. Você falou aí da leitura do livro, vai ser, no caso, nas aulas de sexta? Pessoal, nós temos o livro, que é para a específica de português, né? Para o exame discursivo de português, que é Caim, de José Saramago. E nós temos o livro para a prova de redação, que é o Conto da Aia. Então, vem comigo aqui. Nas aulas específicas de português,
nós trabalharemos o livro Caim, de José Saramago, porque são questões discursivas relacionadas ao livro Caim, do autor português, né, José Saramago. Nas aulas de redação, com a Tami e com o André, aí eles abordarão a parte, né, discursiva da redação, obviamente, só que com outro livro, que é o Conto da Aia. Então, assim, para a galera que vai fazer o português específico, é o livro Caim, de José Saramago, e também a redação, que é para todos os cursos, a redação, né? E também o livro O Conto da Aia, que é a parte de redação. Tá bom? Então, assim, serão 2 livros trabalhados com vocês nessa etapa discursiva, que é a redação com o Conto da Aia e português específico, que são 10 questões discursivas sobre Caim, de José Saramago. Tá bom? Deu para entender aí como é que vai ser a dinâmica? Assim, hoje é a nossa aula inaugural. Então, assim, hoje eu não abordarei questões especificamente, né, questões direcionadas ao livro, mas durante as nossas aulas, nós falaremos muito da história como um todo, das temáticas, da crítica, né, das críticas que existem no livro Caim, de José Saramago. Então, assim, a literatura, para a UERJ, né, a UERJ enxerga a literatura de uma maneira muito interessante, é que, como todos deveríamos enxergar. A literatura permeia a nossa sociedade de ponta a ponta. Então, assim, por isso que são livros, né? Vocês precisam ter um embasamento, ter um livro de cabeceira, digamos assim, né? Ter livros para poder embasar as opiniões, as respostas de vocês, entendeu? Redação é para todos, não tem grupo específico, redação é para todo mundo, galera. Hoje a nossa aula aqui é específico de português, tá bom? Então, já peço para vocês, ó, já podem começar a leitura do livro Caim, de José Saramago, já começa a leitura, mas podem esperar, podem aguardar que nós falaremos muito sobre o livro nas aulas, tá bom? Então, hoje, como a gente está começando, achei bacana a gente fazer assim, ó, dar aquelas dicas iniciais, aquelas explicações, aquela trabalhada nas questões, né, anteriores, para vocês observarem como que eu interpreto o enunciado. Por isso que eu estou falando que a aula de hoje está imperdível, porque você não vai conseguir acompanhar, né, a aula 2, 3, 4, 5 de português se você não tiver um embasamento, se não tiver a base. E a aula de hoje é a base que vocês precisam para continuar as outras aulas, para seguir com as outras aulas. Tá bom? Então, vamos embora, gente. Vamos começar do nosso momento aqui? Vamos embora, que a aula está imperdível, como eu falei, a gente não pode perder tempo. A prova está batendo a nossa porta aí já, ó, vai passar rapidinho. Pessoal, já estamos na metade do ano. Olha como o tempo está voando. É uma loucura, né? A gente não pode parar, não. Oi, Larissa. Larissa levantou a mão? Pois é, Billy, pois é. Ah, ok, foi sem querer, né? Mas vamos lá, vocês estarão preparadíssimos, não fiquem desesperados, tá? Tem que começar de agora, gente. Vocês estão começando na época certa a estudar. Aí eu falei para vocês, trouxe para vocês aqui para a gente comentar um pouquinho. Eu gosto muito de trabalhar com a expressão aquisição de conhecimento e não estudar. Por quê? Quando a gente pensa, quando a gente escuta, fala, né, a palavra estudar, já vem um monte de sentimento, um monte de perturbações, né, negativas na nossa cabeça. A gente pensa assim, caramba, eu tenho que estudar para passar na prova. Eu tenho que estudar porque eu serei avaliada. Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou fracassar nesse estudo? Eu serei privado de algumas coisas por ter que estudar? Aí eu peço que vocês reflitam sobre essa nova expressão que eu trouxe aqui, aquisição de conhecimento. Por que eu prefiro usar aquisição de conhecimento? Porque dentro desse termo, dessa expressão, nós temos ali uma interpretação de que o que seria uma aquisição de conhecimento? É você pensar em privação de certas coisas, no fracasso, em ter que ficar horas, né, estudando, em ser avaliado, provar que você sabe alguma coisa? Não, na aquisição de conhecimento, a gente tem ali como interpretação o desejo do saber, a vontade de aprender, a curiosidade que será aguçada. Isso através do quê? Da vontade de adquirir conhecimento. Então, por isso que muitas vezes a galera fica desesperada, né? Não, tem que estudar desesperadamente, ler, estudar. Mas não para pensar
que vocês serão profissionais daqui a pouco, né? Vocês estarão trabalhando, serão jornalistas, advogados, e adquirir conhecimento é mais importante do que estudar. Muita gente estuda para isso aí, ó, para demonstrar que não vai fracassar, ou fica preocupado, né, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa para estudar, mas não para pensar que se você refletir e pensar assim, não, eu estou lendo isso aqui, eu estou praticando essas questões para adquirir conhecimento. Quando a gente para pensar nessa aquisição do conhecimento, a gente percebe que o quê? É aquele desejo de querer aprender cada vez mais. Isso é adquirir conhecimento. É aquela vontade de ler, de fazer mais uma questão, trabalhar mais aquele conteúdo que, de repente, eu não me saio tão bem. É você ter essa curiosidade. Por que essa temática é trabalhada nesse livro? Por que será? Olha a diferença. Você acaba se tornando um indivíduo questionador. Você acaba percebendo que o importante é você o quê? Adquirir conhecimento. Então, por isso que eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco, né, sobre essas pressões, né? Aí eu trouxe algo além, né? Nós sabemos que vocês são vestibulandos, né? Então, geralmente, o vestibular, ele culmina na entrada para a vida adulta, né? Então, pode ser uma primeira grande decisão na vida de vocês, jovens, que vocês têm que passar. Eu tenho que escolher uma carreira. Será que eu vou me dar bem nessa carreira? Será que a minha escolha está sendo certa? Então, são muitos questionamentos, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. E nunca será fácil. Nunca foi fácil, né? Por quê? Você fica com aquela expectativa, né? Eu tenho que agradar a família, amigos, ou até mesmo as próprias expectativas individuais, né? Então, assim, vamos parar para pensar nessas coisas, né? É importante a gente ter esse momento mais reflexivo e, ao mesmo tempo, motivacional. Tudo na nossa vida, tudo que a gente sonha, que a gente deseja, é trabalhoso. Tudo vai custar alguma coisa, vai dar preguiça, vai dar, né, a vontade de desistir, porque é trabalhoso. A vida em si, ela é trabalhosa, gente. Não é fácil para ninguém. Ainda mais para nós, né, estudantes, que estamos aí em busca sempre de conhecimento. É difícil, né? Muitas barreiras são impostas, né? Quando você quer estudar realmente, quando você quer, parando para pensar, né, adquirir cada vez mais conhecimento. Há muitas barreiras. Então, muitas pessoas que são descomprometidas com a vida vão chegar para vocês e vão falar assim: passar no vestibular é pura sorte. E isso, sabe o que é? É mentira. É a pura mentira. A pessoa que foi aprovada na prova do vestibular, vocês podem ver a galera do ano passado aí, né, os 105 aprovados, eles com certeza sabem o quanto de esforço, dedicação foi necessário para conseguir o resultado que eles tiveram. Então, assim, é para motivar vocês, é para mostrar que vai dar trabalho? Vai. Mas lá na frente, a conquista, a vitória vai ser muito grande. E vai ser muito recompensador, né? Vocês vão ficar felizes, animados, a vitória vem. Então, por enquanto, é trabalho, é esforço, né? Depois vem a aprovação e vem a vitória, a comemoração. Tem um médico muito famoso, vocês com certeza conhecem, o doutor Drauzio Varella. Uma vez, há um tempo já, ele postou um vídeo em que uma seguidora, um seguidor, né, pergunta sobre a sua trajetória para conseguir passar no vestibular, né? Aí ele contou, né, ele narra no vídeo que quando ele chegou à terceira série do ensino médio, ele resolveu fazer um cursinho durante o período da noite. Muitos devem estar nessa mesma situação, né? E ele se deparou com um monte de aluno, assim, muito dedicado, sabiam muito mais coisas do que ele. Aí, num primeiro momento, ele parou e pensou assim: eu nunca vou conseguir fazer medicina. Esses colegas não saem, eles não passeiam, não se divertem. E eu gosto de passear, eu gosto de sair com os meus amigos. Eu nunca vou conseguir. Entretanto, no segundo momento aí, ele resolveu parar, né, de ficar só se questionando e resolveu agir. Ele parou e resolveu o quê? Se dedicar aos estudos, pois ele pensou que ele ficaria assim muito frustrado caso não conseguisse entrar em medicina, que era o grande sonho dele, né, o curso dos sonhos para ele. Aí, o que aconteceu com o doutor Drauzio Varella? Ele não passou no vestibular quando concluiu a terceira série do ensino médio, que era o antigo terceiro ano do colegial, né? Aí ele poderia ter sido uma barreira para ele, não é verdade? Poxa, eu não passei, acabei de concluir a terceira série e não passei. Mas aí o que ele fez? Ele fez mais um ano de cursinho, pulou essa barreira, ó,
e conseguiu passar no vestibular de medicina da USP. Então, assim, para isso, ele acaba relatando no vídeo também, né? Ele se dedicou um ano inteiro de estudo. Ele teve dias, né, que ele passou 11, 12, 13 horas estudando. Olha isso, gente. Na visão do Drauzio, né, as pessoas vivem em média 70, 80, 90 anos. Então, ele até chegou a essa conclusão, ó, se dedicar um ano apenas ao estudo para realizar um sonho não seria algo tão complicado assim. Olha aí, é um sonho de uma vida inteira, né? Você passar um certo tempo só se dedicando a isso. E aí? Ele diz o que foi mais significativo para ele, ter despertado dentro dele o gosto por aprender. Olha o que eu falei para vocês da aquisição do conhecimento, a curiosidade pelo conhecimento. E isso fez tornar o ano muito mais leve de estudos para ele. Ele parou de ficar assim, ó, caramba, estudo, tem que estudar, eu preciso passar, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir. Ele parou com esse pensamento. E ele começou a entender que ele deveria ter o quê? Curiosidade, pesquisar. Ele tem que aprender a ter esse gosto, né? Ele teve que aprender a ter esse gosto do conhecimento, de adquirir o conhecimento. Então, gente, poxa, um grande médico, né? Falando isso aí pra gente, né? Que conseguiu passar no vestibular tão sonhado para ele. Como diz o maravilhoso Sérgio Cortella, né? Mário Sérgio Cortella. Quem não conhece aí, ó, o Sérgio Cortella, famosíssimo educador, né, brasileiro. A vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. Então, sonhem grande, sonhem alto, sonhem muito. A vida é curta, mas ela não será pequena para nenhum de vocês. Vocês estão sonhando, ó, alto e vocês vão atingir o objetivo de vocês. Fechou? Fechado? Todo mundo entendeu a minha mensagem do momento motivacional? Espero que vocês tenham entendido, hein? A mensagem da Prof. Paty. Ok, então vamos embora, gente. Estou gostando de ver as interações. Podem perguntar, podem interagir. Como eu falei, essa aula aqui, ó, é nossa. Nós construímos juntos. Bom, para quem está perdido aí, não conhece, não entende o que é essa segunda fase, né? O que é esse exame discursivo, né? O que é essa específica de português? Para quem está um pouco assim perdido, né? Eu trouxe uma explicação. É importante vocês saberem isso, né? Quem, de repente, não leu o edital, né, do exame discursivo específico da UERJ. Nessa segunda fase, todos vocês aí que avançaram, vocês serão desafiados com questões discursivas relacionadas ao curso escolhido. Então, todo mundo que está aqui escolheu um curso que tem, dentro ali das matérias, né, das disciplinas específicas, tem o português como uma delas, né? Então, assim, galera que quer jornalismo, direito, relações públicas, pedagogia, precisa ter como uma matéria-chave, né, uma matéria âncora, a matéria disciplina de português. Então, é por isso que a gente está aqui, né? As disciplinas abordadas nessa fase são mais direcionadas para a área que vocês almejam, né? E estão intimamente ligadas a esse curso, a essa área. Além de questões discursivas, essa etapa, né, a segunda fase, também inclui a redação, que a gente já comentou um pouquinho, que é uma aula diferente da aula de hoje, né? Hoje, como eu falei, é o português específico, né? Então, vamos entender mais um pouquinho aqui, ó. O exame discursivo, ele é realizado em um único dia, né? E tem 3 provas discursivas. Vai ser uma prova de redação para todos os cursos e 2 provas de disciplinas específicas de acordo, como eu já falei, com o curso que vocês escolheram, valendo 20 pontos cada prova aí. O que essa prova, esse exame discursivo, vai avaliar de cada candidato? As competências e habilidades fundamentais das disciplinas específicas de cada grupo de curso. Gente, a língua portuguesa, ela permeia todas as áreas da nossa vida, ela permeia todas as profissões. Não pensem assim, não vou precisar de português para isso, não. Impossível, gente, impossível. É a nossa língua materna. É o que nós somos. A nossa língua é muito do que nós somos. Então, assim, impossível deixar o português de lado nesse momento, principalmente, né? Oi, Billy, pode falar aí. Professora, 2 dúvidas. Primeiramente, sobre na hora da prova, né? A gente sabe que pelo que me falaram, a gente tem o rascunho e tem a prova oficial, né? O rascunho volta com a gente? Acho que depende, não sei te falar com certeza, mas vocês podem levar depois de um certo tempo, né, de prova. Eu creio que sim, que você possa levar depois de um certo tempo.
Você está falando o quê? Do caderno com as questões ou da folha de Não, é rascunho? tipo, meu rascunho que eu escrevi, tipo, o que eu pensei, meu padrão de resposta, pra depois comparar com o Ah, padrão de resposta que eu não saí. então não. O rascunho das questões discursivas não volta com vocês. Ah, Não tá. pode. O rascunho fica lá. Eles não vão avaliar o seu rascunho, eles vão avaliar a folha oficial, né? Mas você não pode levar, trazer, né, junto consigo para casa o rascunho, não. E segunda Aí, dúvida. É, João tá falando, ó. Só volta o cartão de confirmação. então a gente entendi já como é que fazer. E segunda dúvida, sobre a questão da prova de português, né? Tipo, eu tô estudando português, pera, deixa eu abrir meu caderno aqui, meu caderno. Eu dividi português em duas coisas, gramática e interpretação textual. Em gramática, eu tô em tempos verbais, e interpretação, eu tô em semântica. Na prova da UERJ, já costuma cair muitos conteúdos tipo, o futuro do verbo é tal, 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 ou é mais interpretação? Tipo, não vai cair essa coisa mais conteúdo, tipo, conteúdo a raiz, tipo, conjugue o verbo. A arte é a semântica disso. Sabe qual é o foco? É a contextualização. Você precisa ter como base o livro Caim, né, que a gente vai comentar bastante nas aulas, e as perguntas serão contextualizadas a ver com a obra, né, e gramaticais ao mesmo tempo. Então vai cair, não vai cair assim, conjugue o verbo amar no pretérito mais perfeito. Não, não é desse tipo. Mas assim, ele vai tirar, por exemplo, um trecho da obra Caim, de uma certa página, né, um certo capítulo, e a partir desse trecho, ele pode te perguntar várias coisas. Por exemplo, ele pode te perguntar questões gramaticais, porque na obra Caim, ou no trecho, né? Ele pode te dar um trecho maior e não só uma frase. Veremos como são as questões, já vou trabalhar essas questões anteriores com vocês. Mas, assim, ele pode perguntar, de acordo com o trecho tal, a leitura do trecho fragmento tal, e o fragmento estará acima, você vai ter que ler, né? Por que foi utilizado o tempo, por que a ênfase foi dada no tempo pretérito mais que perfeito. Aí você vai ter que explicar por que o autor ele quis dar uma ênfase naquele tempo verbal. Vai estar mais ou menos nessa pegada. Ou ele pode tirar várias frases e sublinhar expressões, termos, como, por exemplo, cai muito pronome, né? Coesão textual e pronome fazendo esse tipo de coesão. Então, de progressão temática também, né? Então, assim, ele pode sublinhar um pronome e perguntar para você a que ele está se referindo, a qual personagem, ao que dentro da obra, né? Aquele pronome está se referindo. Eu vou mostrar para vocês como são as questões discursivas do exame específico de português. Vou mostrar já para vocês, fica ligadinho aí. Mas, assim, os dois estão atrelados, né? Pode cair semântica com gramática, né? Pode cair uma pergunta só sobre o gênero romance, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula específica, entre outras possibilidades. Conforme a aula for caminhando, né, a gente for tendo assim as aulas, eu vou trazer para vocês questões inéditas. Eu vou elaborar questões para vocês a partir do livro, comparando, né, elaborando, obviamente, né, com a UERJ, né, como a UERJ coloca os enunciados, o que ela geralmente pede. Então, eu vou trazer essas questões inéditas para vocês, tá bom? É muito dividido isso aí, é muita interpretação com gramática. Às vezes não cai nem gramática, às vezes a pergunta é somente interpretativa, ou é somente a ver com o gênero textual, ou com o tipo de personagem escolhido pelo autor da história, no autor do livro. Então tem essa variedade de possibilidades, né? Vamos ver isso aí. Então, vamos lá, gente. O padrão de respostas de cada prova é divulgado a fim de que o candidato possa comparar suas respostas com esse padrão e verificar se ou quanto suas respostas são adequadas ou não. Não quer dizer que você tem que colocar a resposta com a mesma quantidade de vírgulas que a UERJ colocou como padrão. Não quer dizer que você tem que escrever do jeito que eles escreveram ali. É um padrão. De repente, você falou a mesma coisa, você escreveu, né, no caso, a mesma coisa que a banca lá colocou como um padrão de resposta, mas de maneira diferente, de uma outra maneira. Então, assim, durante a aula eu vou dar essas dicas de como elaborar essas respostas também, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí. Vamos seguir. Alguns cursos aí, com que curso vocês se identificam? Coloquei alguns, ó, que terão essa prova aí específica, né, de português, administração, ciências contábeis. Coloquem os cursos de vocês, para eu conhecer um pouquinho de vocês também. Artes visuais, olha que maneiro, né? Achei interessantíssimo. Jornalismo,
letras, história da arte, pedagogia. Opa, teremos muitos advogados aí, hein? Advogadas. Oh, que beleza! Relações públicas, entre outros cursos, né? Que tem como a prova específica, né? O exame discursivo específico português. Gente, quanto advogado! Muito jornalista também aí, tô gostando, hein? Então, pessoal, é isso aí. Alguns cursos, né? Para quem tinha essa curiosidade e tudo mais, né? Jornalismo e direito, acho que ganhou. Direito primeiro, jornalismo segundo aí. Em pedagogia também li aqui. Alguém botou pedagogia aí. Muito bom, gente. Parabéns. Ó, vocês já são vitoriosos por estarem aqui na aula de hoje, né? Nossa aula inaugural, por estarem persistindo, resistindo com afinco, né? Ao sonho de vocês. Muito bom. Os alunos que farão essa prova de português no exame discursivo, em dezembro, deverão ler o livro Caim, de José Saramago. Já falei para vocês lá no início da aula, né? Ah, Edson, tudo bem, o sonho é direito, mas vai começar por letras. Tendo letras como a base, depois você pode fazer direito. Com certeza, vai te ajudar muito. Já vai te ajudar muito fazendo letras e depois cair ele para o direito. Pode falar, Edson. É porque eu só tive um mês, professor, para estudar para fazer o primeiro EQ. Aí eu fiquei com uma média D, estava muito nervoso. Eu acredito que indo direto para discursivo eu não consigo passar. E por isso eu vou fazer letras, mas eu também gosto. Entendi. Mas assim, não pense que você não vai conseguir passar, não, hein? Você tá dentro aí, você tá fazendo. Agora você está estudando, né? Para fazer o exame discursivo. E olha, eu acredito, hein? Não pense assim, não. Você tem que ficar. A dica que eu vou te dar é o quê? Assiduidade, Edson. Você pode tentar o segundo EQ também, para aumentar essa nota, com certeza, para subir esse conceito. Mas, assim, não deixe de acompanhar também as aulas do exame discursivo, não, que vai te ajudar muito. Você vai se surpreender. Pode ter uma surpresa agradável. Eu vou acompanhar, sim, não vou perder as aulas, não. Isso aí. Porque eu já vim estudando para o segundo EQ também, professor. Por esse outro vestibular que eu estava falando. Só que eu não estava me adaptando bem lá. Aí eu parei e vim para cá. Mas eu tenho material aqui do segundo EQ também, entendeu? Eu tenho o Quincas Borba, tenho tenho alguns materiais do Quincas Borba, tenho alguns materiais do Contaia, tenho do Caim. Então, eu preferi deixar a segunda EQ de lado para focar mais na discursiva, porque é muita coisa para estudar, muito conteúdo. Porque eu estudei muita pouca coisa para o primeiro. Então, para o segundo, eu vou ter que estudar bastante coisa e mais a discursiva. Não estou conseguindo acompanhar. Mas assim, você está começando, né? Você está falando que a sua primeira aula é hoje, né? Isso. Isso aí. Não deixa de assistir também a aula do segundo exame de qualificação. A Tami está dando essa aula. E olha, vou te falar, eu também dei essa aula do primeiro EQ, né? Das crônicas, né? Do Veríssimo. Assim, a galera gostou muito, porque conseguiu fazer as questões sobre o livro. Então, assim, participa da aula do Quincas Borba com a Tami também. Participa, que você vai ver que vai ajudar muito. Pode se parecer muita coisa agora, mas assim, você tendo a disciplina, o foco, a organização, você consegue, entendeu? O Quincas Borba eu estava desenvolvendo bem, que é um livro bem gostoso de ler. Então, você não quer parar de ler ele. Bastante... Mas é bem gostoso, né? Sim. Seguir a leitura do Quincas Borba. Sim, continua, não desista, não. Continua que você está indo bem, você já tem a vontade, você está, assim, empenhado. Então, continua, não desista. Oi, Mariana. Tamo junto, hein? As discursivas de cada curso mudam a cada ano, são as mesmas. Elas mudam, porque, bom, falando da específica de português, né? Que é o que eu tenho categoria de falar. Não, elas mudam porque o livro, ele muda, né? É isso que você quer dizer? Mudam sim, mas assim, existe um padrão de enunciado, de perguntas, né, do exame discursivo, como vou mostrar para vocês aqui. Vai dar tudo certo, isso aí, a gente está junto. É como o professor William falou, nós somos uma família agora. Então, assim, a gente está no grupo juntinho, vocês podem perguntar, podem interagir no grupo, tá? A aula acabou, você deu uma estudada a mais, teve alguma dúvida, joga no grupo, vocês precisam interagir. Essa interação entre vocês mesmos também é muito importante, né?
Ah, eu li uma passagem tal do Caim e eu achei essa crítica aqui. Joga lá no grupo. Ei, galera, o que vocês acharam dessa passagem? Vocês interpretaram a mesma coisa que eu? E vai debatendo. É assim, gente, é no debate, é na aquisição do conhecimento, na curiosidade aguçada de aprender. É isso aí. Então, assim, nós falaremos muito desse livro para o exame discursivo, que será objeto, né, de estudo, de análise das nossas próximas aulas. Então, não percam as aulas, porque, é como eu falei para vocês, é uma sequência, né, gente? Então, precisa ter essa sequência bonitinha, né? Isso aí, todos nós acreditamos. Então, vamos embora. Como que é a prova específica de português? Vamos lá. Desde 2017, a UERJ indica uma lista de livros de literatura utilizados para as provas, né, de linguagem, no exame de qualificação, tanto de redação quanto de língua portuguesa e literatura no exame discursivo, né? Olha o que eu falei para vocês lá no início. Essa lista de livros facilita tanto os candidatos por aumentar a previsibilidade das provas, a ver com os enunciados, é o que eu vou falar para vocês, quanto as bancas, aumenta a qualidade do desempenho dos candidatos. Então, esse resgate de obras literárias, por muitas vezes clássicos, né, da literatura, destaca a importância da literatura para a construção interdisciplinar do conhecimento. Olha como está tudo combinadinho, tudo se encaixando no que eu estou falando para vocês. Oi, Vânia, pode falar. Vânia levantou a mãozinha, quer falar? Ou não? Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer, né? Então, vamos embora. Gente, é importante, por isso que a UERJ escolhe sempre livros, né, da literatura, alguns clássicos ou não, né? E por quê? Porque esse candidato ele precisa chegar no dia do exame entendendo a importância dessa intertextualidade, a importância de entender que a literatura ela é interdisciplinar, né? Então, é por esse motivo que a UERJ costuma colocar, né, muitas obras, né, leitura, interpretação. Como que eu posso estudar para essa prova também, né? Essa habilidade de leitura, vocês têm que ter essa habilidade e construiremos essa habilidade durante as nossas aulas também. Essa habilidade de ler enunciados, textos, é a mais importante de todas. É uma pré-condição para a leitura e a compreensão de mundo que o candidato tem que ter. Isso serve, gente, para todas as outras disciplinas também, né? Outra específica, de repente, serve também. Todas as respostas, atenção a essa dica, todas as respostas do exame discursivo, né, as respostas discursivas, têm que ser apresentadas, elas devem ser apresentadas nos espaços apropriados e escritos com caneta de corpo transparente, azul ou preta. Então, assim, galera que passa da linha, passa da margem estipulada para a questão, para a resposta, para a discursiva, não vai ser computado. Então, cuidado, tá? Não serão consideradas questões respondidas fora desses espaços. Então, geralmente, tem o quê? Umas 5, 6 linhas. Ah, professor, eu tenho que ocupar as 5, 6 linhas dentro daquela questão, daquele enunciado ali discursivo? Não há necessidade. Eu vou mostrar para vocês que, para a UERJ, o que é importante na hora de você responder uma questão discursiva? É ser objetivo, ser claro, ir direto à resposta, ir direto ao assunto. Se você ficar enrolando muito para tentar ocupar as 6 linhas, para demonstrar um domínio, né, acaba não demonstrando nada. Então, assim, importante para eles é que vocês respondam o que eles estão pedindo, o que eles querem. Faremos um estudo, uma análise de enunciado e de possíveis respostas, né, como dar uma resposta para aquele enunciado já já. Mas, assim, eles querem que vocês sejam, assim, objetivos, claros, diretos, que tenham a ideia sendo escrita ali de uma forma coerente, coesa, e não prolixa, uma coisa enrolada, né, tentando encher linguiça, famoso encher linguiça, né? Não é esse o objetivo, tá? Então, não precisa ocupar todas as linhas que estarão disponíveis ali. Você só não pode ultrapassar e também não pode deixar de responder alguma coisa que o enunciado pediu, tá bom? Então, assim, é uma super dica o que eu acabei de falar agora, hein? Que eu falei para vocês, essa primeira aula, essa aula inicial, é para vocês pegarem o quê? As manhas, as estratégias, é para isso. Aí agora eu trouxe para vocês aqui quais são os conteúdos mais abordados nas questões discursivas de português, do português específico, tá?
Primeiro, consideraria ali, ó, o top, né? Botei numa certa hierarquia, né? Digamos assim. Recursos expressivos da criação estética, as famosas figuras de linguagem cairão. Então, assim, praticaremos bastante. Pegarei trechos do livro Caim e pedirei para vocês escreverem, né? Qual tipo de recurso expressivo foi usado, com que intuito estético, tá bom? Então, vamos trabalhar isso aí bastante. Oração, período, os termos essenciais da oração, né? Período simples, período composto, sujeito, predicado, né? Aqueles termos essenciais que a oração tem que possuir, né? A narrativa e os seus elementos, top 3, ó. Cai muita pergunta especificamente sobre personagens, sobre tipo de narrador. É bem interessante esse estudo da narração e a gente vai começar esse estudo na aula de hoje, tá? Estrutura, derivação e composição das palavras. É o que a Gabriela acabou de colocar ali, ó. Processo de formação de palavras. É o que está ali no top 4, ó. Estrutura, derivação e composição das palavras. Então, a prof. Epati vai elaborar questões com trechos do livro, pedindo para vocês justificarem qual foi o processo de formação das palavras, daquela palavra ali naquela frase especificamente. Oi, Nicole. Com certeza. Vou dar exemplo de como formular essas respostas. Ah, ótimo. Isso é muito importante. Às vezes a gente sabe, né, o que colocar, o que responder, o que escrever, mas não sabe como começar essa resposta. Eu vou dar uma dica muito genial, gente, que é assim, vamos quebrar a banca literalmente. A gente vai botar o que a banca quer ler, ok? Classificação e significação das palavras lexicais e gramaticais, coesão textual e coerência, né, caem através de termos gramaticais como adjetivos, pronomes, artigos, né, conjunções, preposições, cai muito nesse tópico 5 ali. 5 e 6, né? Por aí. E no 7 ali, tempos e modos verbais. Galera, então isso aqui, ó, é para estar na nossa cabeceira. Isso aqui é o que a banca está cobrando desde 2017. São os conteúdos mais abordados para você conseguir ali responder as questões discursivas de forma eficaz. Então, assim, a gente vai trabalhar muito com isso aí, tá bom? Podem aguardar que a gente vai praticar bastante. Eu falei para vocês, eu vou trazer questões inéditas para vocês. Então, não vai sair ninguém aqui sem saber responder questões dentro desses tópicos mais abordados nas provas aí, né, específicas, né, de português da UERJ, ok? Vamos começar, então, bonito. A gente já começou, né, mas agora a gente vai aprofundar bonito. Estratégias de interpretação e elaboração de respostas. Galera, essa é a hora de você, assim, ó, parar o que você tiver, ó, se tá assim, caramba, tô meio assim, ó, confusa, agora é para prestar atenção, não pisca, nem pisca. Então, vamos ver aí. Qual é a maior dificuldade que os candidatos encontram nessa prova? Na parte discursiva de português. Deixa eu enquadrar bonitinho aqui. Acho que foi. Qual é a maior dificuldade? É na elaboração da resposta. Olha como a Nicole já estava prevendo ali, ó, já botou uma pergunta bonitinha a ver com que eu já vou começar a falar. A maior dificuldade é essa. Você sabe a resposta, mas não sabe começar a respondê-la. E aí? E agora? A gente tem que parar e pensar não somente na prova, nos conteúdos que vocês vão ter estudado, né, durante esse processo, durante essas aulas, mas principalmente na melhor maneira de expor os conhecimentos que vocês têm, né? Conhecimento que vocês estão levando de forma externa, né, para dentro dessa prova. Então, palavras-chave como clareza, coerência e coesão. É o top 3 da elaboração da resposta de vocês. Vocês precisam ser claros, precisam ser coerentes, tem que ter a ver com o que o enunciado pediu, já vou mostrar como a gente faz isso, e tem que ter coesão na hora de escrever essa resposta. Então, assim, muita gente acaba ficando nervosa na hora, ou não estudou, né, não adquiriu o conhecimento necessário, acaba enchendo linguiça, como eu falei para vocês, usando todas as linhas
Só que não chega a resposta em momento nenhum. E a banca não vai considerar, porque a banca tem um padrão de resposta, que ela espera que vocês cheguem a algo muito parecido, muito semelhante com aquilo ali, para considerar a sua resposta ok, correta. Então é preciso ficar muito atento ao que a questão está pedindo no enunciado. Eu considero o enunciado mais importante até do que o fragmento que ele vai mostrar para você. Porque assim, você tendo o domínio da obra, que é o que vocês terão durante nossas aulas, você conhecendo a obra, conhecendo as temáticas, conhecendo um pouco do autor, a história como um todo, personagens, narrador, tudo, né? Você conhecendo a história, você vai ficar tranquilo na hora de lembrar aquele fragmento, na hora de, né, conhecer aquele fragmento ali, saber qual é o tipo de fragmento que está sendo retratado, qual é o tipo de ideia, enfim, temática que está sendo retratada ali. Só que o que acontece? A galera não presta atenção no enunciado. Se a questão, por exemplo, está pedindo assim, ó, justifique, é para você apenas fazer o quê? Justificar. Tem gente que não justifica, que fica explicando aquela temática, e acaba não justificando o que o enunciado pediu. Se ela está pedindo, se o enunciado, o enunciado está pedindo para você descrever, apenas descreva. Não tentem encher, ó, porque não vai dar certo, gente. A banca ela é muito específica, por isso que é específico de português. Ela quer que vocês sejam o quê? Vão direto ao assunto. Objetividade. Mesmo sendo uma questão discursiva, a banca ela é muito objetiva nesse aspecto de respostas. Tá bom? Aí, vamos lá. O que acontece? A resposta será considerada correta ao fazer o que o enunciado pede. Se você está fazendo o que ele pede, a sua resposta vai ser considerada correta. O que acontece? Muitos estudantes, como eu acabei de falar, na ânsia de quererem provar que sabem muito da história do livro ou do autor, eles querem mostrar que sabem muito, né? Acaba o quê? Contornando essa falta de informação sobre a questão. Acabam cometendo esses erros que eu acabei de falar para vocês. Alguns aqui levantaram a mão, deixa eu lembrar. Aqui, Sebastião. Não sei se foi o primeiro, mas que está aparecendo aqui para mim. Pode falar, Sebastião. Quer falar? Ah, você botou aqui, é isso? Você tinha perguntado aqui, né? Qual é a diferença entre justificar e explicar? Aí vai depender muito do enunciado. De repente, ó, vou dar um exemplo. Ele trouxe um trecho do livro e ele quer que você justifique certa ação de tal personagem. Você vai ter que dizer o porquê aquele personagem agiu de tal maneira. Isso é o justificar. O explicar, ele pode não envolver em si uma ação. Ele pode pedir uma explicação, aí puxando mais para o conteúdo gramatical, né? Explicar por que o autor teve preferência em usar muitas palavras no diminutivo. Aí você vai ter que dizer, explicar qual foi o intuito do autor ao usar muitas palavras, muitos termos no diminutivo. Foi só um exemplo assim rápido, né? Mas a gente vai ver esses termos caindo nas questões mesmo, né? Que já caíram nas questões anteriores. É muito parecido, né? O justificar é explicar o porquê, é falar o porquê. Eu considero justificar algo mais profundo, né? Então pode ter muito a ver com o que o enunciado está pedindo ali de você. Então, isso que eu estou falando, além da gente observar esses verbos de comando, como justificar, explicar, dissertar, enfim, entre outros, que a gente vai ver também aqui, vai depender muito do fragmento que ele tirou, do trecho, do enunciado em si. Mas, assim, o primeiro olhar que a gente tem que ter, realmente, é nesse verbo de comando. É ele que vai estar mandando ali você responder aquilo. É sobre aquilo ali que ele quer a sua resposta, né? Depende muito, Sebastião. Vamos ver se vai cair em alguma questão que eu trouxe. Aí a gente pode ver claramente isso aí que você está perguntando. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, assim, tem que ser algo muito objetivo. Você não pode ficar enrolando. Acho que a galera enrola muito quando pede para explicar, né? Aí você fica enrolando, tentando explicar e acaba nem explicando, né? Ou quando é para você justificar algo muito básico, muito simples, e você quer ficar explicando aquilo ali, né? O porquê daquilo ali. Então, assim, tudo vai depender do tipo de enunciado, do fragmento que ele vai trazer para você. Às vezes o fragmento, ele é curto, né? Ele é uma frase, ele é um período. Então, você tem que ser mais direto ainda. Então, vocês vão ver o que eu estou falando. Essa ideia do justifique, explique,
transcreva. Tem outros verbos que a gente tem que ter uma atenção, né? Que, por exemplo, quando tem o transcreva, o candidato acaba não transcrevendo. E aí? Aí que ele não vai ter a resposta considerada certa. Se ele não transcrever, não tem como, né? Reescreva. Se ele não reescrever do jeito que o enunciado está pedindo, ele também não consegue ganhar o acerto naquela questão. Tá? Então, vamos ver como isso acontece aqui de forma mais clara. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá. Quais são as minhas dicas na hora que vocês pegarem a prova, né? Isso serve para as 10 questões ali discursivas desse exame, tá? É importante vocês grifarem as palavras-chave do texto. Separar dados, de repente, que precisa ter uma atenção maior, né, para responder aquela questão. Geralmente, a UERJ, quando bota enunciado, ela coloca um fragmento anterior a esse enunciado, para você justamente ler, relembrar aquele trecho da história, né? Ou, de repente, é um trecho menor e não um fragmento maior, né? Enfim, ela vai ter vários tipos de questões, ela vai colocar vários tipos de enunciado, com fragmento, com trecho, sem fragmento, enfim, a gente vai ver isso aqui. Muitas questões são elaboradas a partir de perguntas olha a minha dica, gente, cujos enunciados podem compor a resposta da questão. Olha a jogada, olha a estratégia. Muitas vezes você pode começar a sua resposta, respondendo a pergunta da Nicole, ó. Você pode começar a sua resposta usando trechos do próprio enunciado. Isso ajuda muito, isso mostra para a banca que você está sendo claro, que você está sabendo organizar a sua resposta. Por exemplo, se a pergunta fosse assim, ó, indique as passagens do texto que mostram a opinião do autor. Aí, como que você começaria a resposta? Olha como está mostrando que você está elaborando uma resposta organizada, direta e a ver com o que o enunciado está pedindo. Você pode começar a resposta assim, ó. As passagens do texto que mostram a opinião do autor são... Ou então, a passagem do texto, né, se estiver pedindo uma só, um exemplo. A passagem do texto que mostra a opinião do autor é... Retira a passagem, que vai estar ali naquele fragmento, com certeza. Então, gente, repararam qual é a jogada? Como que você começa uma possível resposta? Você pode usar trechos do próprio enunciado. Já que o enunciado está ali para te indicar o que ele quer que você responda, você pode usar essa estratégia. Poxa, eu não sei como que eu começo a minha resposta. E agora? Usa o próprio enunciado para demonstrar essa clareza, essa compreensão e organização das ideias. Isso vai demonstrar para a banca que você está sendo direto, claro, objetivo e está indo direto à resposta que eles querem. Fala, Sebastião. Quer perguntar mais alguma coisa? Tô aqui de olho, hein? Pode falar. Deu para entender então, gente, qual é a estratégia que eu uso? Vou mostrar para vocês ali, ó. É claro que você não vai repetir o enunciado na íntegra, né? É uma dica para quando você não sabe como começar, né, a sua resposta. Você pode, não precisa nem tirar todo esse trecho. Você pode usar o quê? Olha uma outra estratégia. Sinônimos. Sinônimos. Para não repetir, se no enunciado tinha passagens, para não repetir passagens, usa um sinônimo da palavra passagens. Trechos, fragmentos, excertos. Olha aí como dá para a gente usar sinônimos. Então, assim, se você acha que está elaborando, vocês vão praticar essas respostas, tá? Desse exame discursivo aí, nas questões que a gente vai praticar. Mas, assim, se você acha que está repetindo muito, tem 10 questões, né? Você está repetindo enunciados, o que você faz? Começa a usar sinônimos das palavras-chave do próprio enunciado. Isso é para você começar a responder, gente. É uma dica para você iniciar uma possível resposta. Não quer dizer que você tenha que fazer isso sempre. Não, é uma estratégia. Né? A gente tem que ir para essa prova com expertise, com estratégia, sabendo demonstrar conhecimento da obra, conhecimento da parte de português, da gramática, que a gente vai trabalhar aqui. Ok? Então, acho que deu para entender qual é a estratégia aí, né? Nesse caso. Vocês têm material, vocês podem também olhar várias vezes, né? Praticar com o material ao lado, isso é muito bacana também. Mais algumas dicas aí, ó. Quando vocês elaborarem a resposta para as questões discursivas, já falei isso, ó. Tem que escrever de forma clara, objetiva, coesa, de forma direta. Quanto mais lógica estiver a sequência do raciocínio,
melhor. Sabe o que acontece? Às vezes você fica rodeando tanto no assunto, sendo prolixo, né? A gente chama de prolixidade, quando você fica rodeando ali e acaba não falando nada, não respondendo nada. Você acaba perdendo essa sequência de raciocínio. Você vai demonstrar que não entendeu a pergunta, você vai demonstrar que não está conseguindo responder. Então, assim, muito cuidado, né, a essa possível resposta. Busque ter uma atenção também à ortografia, usando a norma culta da língua portuguesa. Uma atenção redobrada na hora que o enunciado estiver pedindo para você transcrever. A parte da transcrição é muito cautelosa, é muito importante também. Caso erre em algum momento ali, né, de repente, vocês vão ter o rascunho, obviamente, né? Mas basta passar uma linha, né? Basta fazer uma rasura mínima e continuar a sua resposta na sequência, tá? Não fiquem nervosos. Qualquer questão dissertativa requer um máximo de atenção, gente, na leitura do enunciado. Então, a leitura do enunciado é a parte chave, né? A parte da estratégia ali. O enunciado, gente, contém todas as informações para vocês resolverem a questão. Vocês não precisam tirar nada além do que está ali naquele enunciado. Obviamente, vocês já estarão levando conhecimento prévio, né? Mas, assim, dá para você responder pela maneira como o enunciado é colocado, né? Aí, vamos lá, vamos seguir. Mais algumas dicas, ó. Quem está, assim, em dúvida em como começar a praticar essas dicas de interpretação, né, estratégia, como elaborar resposta, já comentamos um pouquinho, ó. O que eu posso fazer para tornar a leitura mais produtiva? Isso é uma prática, gente, isso é um hábito, é preciso começar de agora, desde já. Grifar palavras do enunciado, palavras-chave que a gente chama do enunciado, sublinhar, destacar, de repente, a pergunta principal do enunciado, aquela que o objetivo é com que você responda, né? É a resposta. E você não pode esquecer de fazer aquilo. Como, por exemplo, os verbos de comando que já falamos, ó. Coloquei alguns para vocês aqui que geralmente caem, tá? Nos enunciados do exame discursivo de português da UERJ. Fiquem atentos a esses verbos aqui que eu coloquei em vermelho, ó. Coloquei bem destacado. Identifique, justifique, reescreva, transcreva, relacione, classifique, explique, explicite. Então, esses verbos de comando, eles sempre vão cair. Atenção a eles. Eles sempre estarão nas questões, gente. Pode ser que tenha mais, né, justifique, mas vai em algum momento ter o reescreva, o transcreva. Então, assim, muita atenção a esses verbos. Pratiquem questões anteriores com esses verbos aí. Vocês já vão ficar, ó, preparados ali na hora que pegar a questão, né, que olhar a questão. Ah, eu já sei o que é transcrever. Eu já sei o que é explicar, o que é reescrever. Ele quer que eu escreva, só que de uma outra maneira, como ele está mandando no enunciado. Classifique. Ele pode pedir para vocês classificarem. Qual é a classe gramatical? Qual é a classe de palavras daquele termo, daquela palavra? Pode pedir. É uma questão de gramática, olha aí. Classifique a palavra destacada no fragmento. Aí a palavra, de repente, é um adjetivo. Você tem que botar a classificação daquela classe gramatical. É um adjetivo. Entre outras possibilidades, né? E isso, Gabriela, é você esclarecer, você explicar também. Muitos ali são sinônimos, né? Tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Como explique, explicite, né? Agora, identifique é uma coisa, justifique é outra, reescreva é outra totalmente diferente, né? Ok? Atenção a esses verbos, pessoal. Agora, vamos para a parte que eu acho que vocês estão muito ansiosos para fazer? A presente também se encaixa, não é um verbo de comando que geralmente cai nos enunciados da UERJ. São aqueles que eu acabei de trazer para vocês aqui. Vocês vão reparar nas questões anteriores que trabalharemos agora, ó. Gente, esses daqui são os verbos de comando que, analisando as provas, né, anteriores, os exames discursivos de português de 2017 até 2024, são os verbos que eu encontrei. Eles sempre caem. São esses verbos aí. Pode ser que caia uma presente? Pode ser, mas não é muito comum. Não é muito abordado, né? Não é um tipo de. Não é um verbo de comando que caia muito nos enunciados da UERJ, tá bom? Então, esses daqui, ó, muita atenção. Vamos lá, vamos praticar agora? O que eu trouxe para vocês? Primeiro, vamos analisar. Trouxe umas
3 questões de cada exame, né? 3 de 2024 e trouxe 3 de 2019, para vocês verem na prática tudo isso que eu falei a partir desses enunciados e dessas questões. Então, vamos comigo aqui. Agora vem a hora, sim, da gente treinar como é que são essas questões, né? Do exame, né, discursivo. Essa é a hora de você colocar em prática tudo que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Vou baixar aqui a tela para vocês. Olha essa primeira questão. Lembrando que hoje nós estamos praticando, é uma aula inaugural. É óbvio que vocês praticarão outras questões e várias possibilidades de questão, tá bom? Essa é a primeira questão que estava lá, ó, ano passado, né, no exame discursivo lá de português, sobre o romance Coração, Cabeça e Estômago. Então, ele vai perguntar da seguinte forma, ó. No romance, aí ele bota o título, né, o nome do romance, há 2 narradores distintos. Olha o que ele já afirma. Ele já diz para você que possui 2 narradores. Gente, isso ali, a galera que treinou essa obra, esse romance, já sabia disso. Já sabia que tinham 2 vozes ali, ó, em concomitância, ali falando ao mesmo tempo. Não sei se alguém fez ano passado, ó, mas quem fez aí pode confirmar isso ali. Isso foi praticado nas aulas. Vocês já tinham que chegar na prova sabendo que tinham 2 narradores sendo trabalhados naquele romance, tá? Ó a Gabriela aí, ó. Essa questão era certa. Olha aí. Essa questão, ó, é óbvia. E eu vou mostrar para vocês como a nossa obra, né, desse ano, né, no caso de 2025, né, da UERJ 2025, que é o CAIM, como tem muita questão, ou pode cair muita questão nessa mesma linha de raciocínio, falando de narradores, é também um romance, então a gente vai praticar bastante, trabalhar bastante isso também. Quem quer falar? Acho que tem 2 aí com a mãozinha, né? Oi, é Sebastião e Billy, né? Querem falar? Pode ser Sebastião primeiro? Eu não sei, não vi aqui na hora quem levantou a mãozinha primeiro. Oi, Sebastião. Qual é a sua dúvida? Nicole, eu já vou dar um spoiler, hein? É bem parecido com esse romance aí de 2024, hein? Há 2 narradores distintos também. Já vou dar um spoiler, hein? A gente tem o Saramago e a gente tem o Caim falando ao mesmo tempo ali. Só que eu vou só dar um spoiler, só um spoilerzinho. Elis, vou te falar. Não é difícil assim. Eu acho que isso é uma coisa que a galera pega, né? Que é difícil porque são obras literárias diferentes de um ano para outro, mas isso acaba caindo na ideia de previsibilidade. Como essa questão 1 que eu estou falando, ó, ela já é uma possível questão sobre o livro Caim também. Fala de 2 narradores distintos, que eu acabei de responder a dúvida da Nicole, né? Já vou dar um spoiler, não falaremos da obra por enquanto, mas já dei um spoiler aí. Oi, Billy, pode falar. Não vi a pergunta do Sebastião, não estou conseguindo passar aqui, peraí. Oi, Billy, eu creio que sim. Pode ser que haja alguma alteração, né? Mas eu acredito que sim. Tornar e derramar. Mas não falei desse tipo de sinônimo aqui. O que eu falei sobre a interpretação de enunciado e a possível resposta é que quando você pega para dar uma resposta, por exemplo, assim, Sebastião, como a Nicole perguntou lá em cima, eu estou em dúvida, eu estou repetindo muito um trecho do enunciado. Estou assistindo que eu estou repetindo muito. Eu não quero ficar repetindo a mesma coisa que está no enunciado. O que eu posso fazer? Ao invés de usar a mesma palavra do enunciado, você pode usar um sinônimo, né? Você pode usar uma outra palavra que tem aquele mesmo sentido, aquela mesma pegada, igual o explicitar e o explicar. Tem a mesma ideia. É nesse sentido que eu falei, entendeu? Fala, Billy. Existe muito narrador. Edson, temos aí uma situação muito maneira que acaba acontecendo no livro, essa questão de como é um livro, uma pegada religiosa, né? Tem uma crítica e tudo mais. A gente vai ter Deus como um personagem ali muito importante. Prof, você que fez ano passado, né, as questões do coração, cabeça, estômago, etc. Tu acha que, tipo, na opção do livro deste ano, né, que é Caim, né, que eu comecei a ler um pouco, cheguei a ter, tipo,
que eu tô lendo Aya primeiro, que eu achei mais interessante ler Aya, porque Caim eu achei um livro, ai, que livro maçante, livro muito chato, Caim, muito chato mesmo. Eu parei naquela parte que Deus colocou a língua no Adão e na Eva. Hum. Aí, tipo, você acha que vai ser tipo, eu vi ano passado eu não fiz a UERJ, fazendo esse ano a discursiva. Então eu acho que vai ser mais fácil desse ano, que o livro do Caim é mais, como é que fala? Mais fácil de interpretar do que Coração, Cabeça e Estômago. Olha, é muito subjetivo eu te dar essa resposta. Eu vi muitas pessoas falando que o Coração, Cabeça e Estômago foi um bicho de sete cabeças, foi horrível fazer a prova no ano passado. Ó, eu vou mostrar para vocês com algumas questões aqui que não estava impossível dessa forma, não. Né? Então, assim, é o que a Gabriela está falando, né? O livro ele vai te causar esse incômodo, né? Ele vai parecer difícil num primeiro momento, né? Mas é aquilo, é a persistência, é a leitura, é a curiosidade. Já ouvi muitas pessoas falando, né, comentando sobre esse livro, que o ideal é você dar uma lida ou ter um conhecimento sobre a parte de Gênesis, da Bíblia, né? Então, assim, se você tiver essa leitura inicial da parte de Gênesis, da Bíblia, você consegue iniciar a leitura do Caim de uma maneira mais, como é que eu posso falar? Nem sei como falar, porque depende muito, é subjetivo, né? De uma forma menos perturbadora, digamos assim, né? Então, assim, podemos analisar, podemos comentar nas próximas aulas o que cada um está achando da obra. A gente vai fazer isso, né? Mas, assim, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que agora muita gente falou, me perdi aqui. Vamos ver aqui. Camila falou alguma coisa aqui, ó. Isso aí, Camila. Olha aí, a Camila fez ano passado a prova e fez sem sentir necessidade de ter lido o livro. E também usou o livro, o uso do livro é recente. Provas mais antigas não usam livro na prova de português. Olha aí, né? Galera, mas eu vou falar para vocês, os enunciados, eles já trazem os fragmentos da obra, né? Eles trazem os trechos, os fragmentos, então fica muito mais simples de você lembrar daquela situação ali, né? De você ter aquela leitura ali naquele momento de elaborar aquela resposta. Você vai ter ali um fragmento, você vai ter uma certa leitura inicial, uma leitura base, né, digamos assim, para poder fazer a sua resposta, entendeu? É bacana treinar provas antigas, sim. Isso aí. Como se fosse pergunta do livro atual. Isso aí. Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui? Aqui é para vocês terem conhecimento de como são as questões, como são as perguntas e como são os padrões de resposta. Observem só nessa primeira questão aqui. No romance Coração, Cabeça e Estômago, há 2 narradores distintos. Ele já afirma isso. Aponte os 2 narradores. Olha o verbo de comando que eu já circularia. Aponte. Ele quer que você diga quais são esses 2 narradores. Quem são esses 2 narradores? Aí vamos lá, além de apontar, olha como são muito objetivas, ó. Tem que apontar quem são esses 2 narradores e depois você tem outro verbo ali, descrevendo. Então você vai ter que descrever a função de cada um na construção da narrativa. Um narrador, ele vai ter uma função importante, específica dentro da narrativa, e o outro narrador vai ter uma outra função. Olha qual é o padrão de resposta da banca. O que eles esperariam de vocês como candidatos, né? Repare na resposta. Olha como é bem básica, bem direta, bem objetiva. Silvestre da Silva é o narrador-personagem dos manuscritos que compõem o romance Coração, Cabeça e Estômago. Então, reparem só. Ele já respondeu quem é o primeiro narrador. A ordem não interfere ali, mas ele escolheu falar primeiro do narrador-personagem, né, da obra, que é o Silvestre da Silva, e já falou qual é a função. Ele é um dos compositores, né, enfim, do romance, dos manuscritos do romance. Aí ele vai para o outro, ó. Olha como foi bem objetivo. Silvestre da Silva é narrador-personagem e ele é narrador-personagem dos manuscritos que compõem o romance. Acabou. Agora tem um outro narrador. Camilo Castelo Branco, que é o autor, né? Além de editor, organizador dos manuscritos, olha como ele está falando a função. Narra algumas das passagens do romance e participa de alguns de seus episódios. Acabou.
é o padrão de resposta. Não diria que é responder 2 parágrafos. Eu só acho que é perigoso você usar todas as linhas que você tem ali sem chegar direto ao assunto, sem ser objetivo, claro e direto. Às vezes, o tipo de questão vai te direcionar, vai pedir que você desenvolva melhor, desenvolva mais. De repente, um justifique, né? De repente, indica uma possibilidade de resposta um pouco maior, né? Pode sim, Gabriela. Aqui, gente, só ficou dessa forma porque eu peguei do edital, né? Oh, meu Deus, do padrão de resposta da banca, né? Ok? Ah, entendi a sua pergunta, Gabriela. Agora eu entendi. Para mim, você estava perguntando de acordo com como está ali, né? No print. Vamos lá. Colocar ponto e continuar na mesma linha, ponto separa as 2 respostas, que são 2 perguntas. Pode. Mas olha só, lembra que eu falei de sequência lógica da resposta, que tem que ter uma sequência lógica? Pensa comigo. Se você bota só os narradores primeiro, sem falar diretamente a função de cada um, se você não usar um conectivo que indique que é respectivamente, você pode cair ali em contradição na hora da sua resposta. Então, pensa comigo, qual foi a ideia do padrão de resposta? Pensa comigo. Já que ele pediu para apontar os 2 narradores e a função de cada um, a lógica, a sequência lógica era você apontar um narrador e já falar a função dele. Apontar o outro narrador e falar a função dele. Isso deixou mais claro, mais objetivo. Teve uma sequência lógica, como a gente viu lá anteriormente, entendeu? Não, você não pode colocar em tópicos, não. Gente, ali é porque foi um print, né? O print da resposta. Mas, assim, o ideal é que você o quê? Coloque bonitinho na linha, né? A resposta, dê um ponto e continue. Ou se for, de repente, possibilidades, né? Ou perguntas diferentes, muito diferentes entre si, você pode botar na linha de baixo, pontuou, continua na linha de baixo. Não há uma regra, né? Quanto ao uso de linha dessa forma. Mas, assim, o importante, gente, é ter uma sequência lógica, esse objetivo direto, claro. É como eu falei, de repente, se você botasse primeiro só os narradores, e na hora de botar a função de cada um, não fizer uma correspondência com cada ordem de cada narrador, ficaria sem lógica, ficaria confusa a sua resposta. Então, assim, a gente vai praticar essas possibilidades de respostas também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu também, Daniela. Eu fiquei com uma dúvida, porque, tipo assim, teria alguma outra forma de introduzir essas respostas? Porque é bem direto, tipo, aponte dos narradores. Se botasse desse jeito ali na prova, ficaria aparecendo em tópicos ou não? Não, você só não pode botar marca nenhuma de que seja um tópico. Você não pode botar, por exemplo, número, bolinha, asterisco, você não pode colocar isso. Daquela forma ali, é um padrão de resposta da banca. Mas você poderia muito bem botar esse Camilo Castelo Branco logo após aquele ponto final ali, ó, começando com letra maiúscula, ponto final, letra maiúscula seguinte, continua a outra frase, o outro período. Poderia. É só porque na hora que eu printei, assim que a banca colocou o padrão da resposta, entendeu? Mas, assim, há outras possibilidades de você responder. Só que, assim, a banca, ela sempre coloca um padrão de resposta. Ela espera que o candidato chegue o mais próximo possível daquilo ali. E que você responda de maneira lógica, clara, objetiva. Vai que um candidato, de repente, fique assim, ó, vamos botar uma possibilidade de resposta muito louca para essa pergunta? Vai que ele só comente de Camilo Castelo Branco, que é, né, o autor e o editor, organizador, né, dos manuscritos, enfim, o narrador também. Vai que ele coloque só do Camilo e comece a contar quem é Camilo Castelo Branco, comece a falar só da função dele, aí fica só no Camilo o tempo todo. Não é uma resposta possível que a banca está querendo, né? Você está fugindo do que a banca está pedindo, falando só do Camilo Castelo Branco o tempo todo, né? Quando nasceu, né? Enfim, a história de vida, quase uma biografia do Camilo Castelo Branco. Não é essa a pretensão, não é isso que a banca quer. Então, assim, gente, vocês têm que responder o que está no enunciado, acabou. Responder o que está pedindo ali, fechou. É isso que eles querem. Repare como o padrão de resposta da banca está muito objetivo, gente. É isso e acabou. E ele ainda mostrou que teve uma sequência lógica. Narrador e sua função. Outro narrador e sua função. Não tem como confundir funções e narradores do jeito que ele colocou ali na resposta, que a banca colocou na sequência lógica dessa resposta. Entenderam? Vamos para mais uma, vamos embora.
Essa foi só uma palhinha, só um exemplo. Olha essa outra questão aqui. Aí tem o número, né? Número 1, número 2, tinha um fragmento anterior, tá bom? Era um fragmento enorme, né? Que estava antes aí do enunciado, por isso que ele enumerou, né? Botou 1, 2. No primeiro, um filósofo não deve aceitar no seu vocabulário a palavra morte, senão convencionalmente. Aí ele indica qual linha aparece, muita atenção a isso. Ele já indica diretamente a linha que está aquele trecho, é só você ir lá naquela linha, 5 e 6. 2, um filósofo não aceita no seu vocabulário a palavra morte, senão convencionalmente. Observe, primeiro vamos lá, primeiro verbo de comando, observar. Ele grifou situações, ele deixou em negrito situações, então isso tem que chamar a sua atenção na hora de analisar aquela pergunta. Observe o auxiliar modal sublinhado, que é aquele verbo deve ali, ele é um verbo auxiliar da locução deve aceitar, né? Ele está ali auxiliando o verbo principal, que é o aceitar, que é a ação principal de aceitação, de aceitar algo, no trecho citado em 1 e a reescrita desse trecho em 2, sem esse deve, né? Esse verbo modal, esse auxiliar modal. Vamos lá, já observei. Opa, eu vi que na 1 tá assim, não deve aceitar. Entendi qual o sentido. É como se ele estivesse indicando, pedindo, né? Dando uma indicação do que a pessoa não deve fazer, não deve aceitar. Será que ela vai aceitar ou não? Aí é com ela. Mas eu já estou indicando que ela não deve fazer aquilo ali. Eu estou prescrevendo. Aí no segundo, na segunda frase, ele já fala assim, ó, um filósofo não aceita. Olha a diferença, gente, do que ele pediu para vocês observarem. Olha a atenção que ele chamou diretamente para esse trecho. Não deve aceitar e não aceita. É diferente. Olha a interpretação e olha o sentido aí. Aí, olha o que ele quer. Depois que eu observei isso, que há uma diferença, né, entre não deve aceitar e não aceita, aí ele pergunta assim, ó, apresente a diferença de sentido entre os dois enunciados. Olha como é uma questão de semântica, de sentido. E cai gramática, verbo. Verbo, locução verbal, né? Auxiliar, principal. Olha o padrão de resposta. No trecho original, que é o primeiro, né? Tem o trecho original e tem a reescrita. A reescritura, como ele bem chama ali. Então, você já começa falando do trecho original, que ele é o principal, onde ocorre, né, o termo grifado. Então, olha a ideia, a lógica, a ordem da sua resposta. Se eu já começo falando da reescritura, poxa, e a parte que ele grifou? Por que você não está começando a falar da parte grifada, que é a principal? Que é o que ele chama a atenção para você observar. Então, vamos lá. No trecho original, a presença do auxiliar dever confere um tom prescritivo, que eu acabei de falar para vocês. Ele está indicando uma prescrição. Ele está indicando o que você deve fazer. É um tom prescritivo ao enunciado. Dá um caráter, ó, de obrigação sobre o que se deve ou não aceitar. Pronto. Aí vamos lá. Pela ordem cronológica, sequência lógica. Sua ausência em 2, aí ele bota o trecho, né, 2, para não escrever o trecho todo, não há necessidade, ele enumera, gente. No trecho 2, sua ausência em 2 indica apenas uma afirmação sobre o que um filósofo aceita ou não no seu vocabulário. Olha aí. Olha como ele foi direto ao assunto, gente, ele foi objetivo. Acabou, sem rodeio. Para que você vai ficar explicando se ele não pediu para você explicar? Ele pediu para você apresentar essa diferença de sentido. Em 1, o sentido é esse, e em 2, o sentido é esse. Acabou, eles são diferentes. Pronto, foi a minha resposta, repararam? E aí? Fala, Sebastião. Professora, a mão dele já está levantada há bastante tempo. Eu acho que ele só esqueceu de abaixar. Ah, tá. É porque eu para mim levantei vai aqui e não aparecendo aos poucos. aparece. Ah, então tá bom. Entendeu? Eu só quero fazer uma pergunta que eu levantei agora. Uhum. É em cima dessa questão, pode-se responder também, professora, que a primeira é um aconselhamento e a segunda é uma afirmação? Pode. Quando você fala que é um conselho, quando você fala que é como você falou, né, um tipo de conselho, você já está falando que ele está em tom prescritivo, ele está indicando o que se deve fazer ou não se deve fazer. Vou te falar uma coisa, o que você puder usar de termo, como é que eu posso falar? De termo da norma culta da língua, ou de termo gramatical, o ideal é você usar.
Então, quando ele fala tom prescritivo, ele já está falando de um tipo de texto que a gente chama de texto prescritivo ou injuntivo, que é aquele tipo de texto ou enunciado que te indica, te dá ordens, te indica coisas que você deve fazer, não deve fazer. Então, para esse tipo de texto, de enunciado, de trecho, enfim, tem um nome, isso tem um nome. Você falou muito bem, é um conselho. Agora, se você usa a prescrição, a injunção, fica melhor ainda. Você vai direto ao que a banca quer, entendeu? Porque você está usando termos da norma da língua portuguesa, né? Termos do que a gente estuda, né, em português. Prescrição, injunção, narração, dissertação, são tipos de texto. Então, se você usa isso, ganhou a banca. Então, assim, nós praticaremos também essas maneiras de falar, né, de mencionar esses trechos, essas frases, como que eu posso, né, chamar esses trechos. É diferente eu falar assim, verbo de forma verbal. Por que eu digo isso? O que a banca quer é que você use, né, na sua resposta a norma padrão da língua. Então, o que você puder usar de conhecimento, de demonstrar esse conhecimento, de que você sabe o que é uma forma verbal, não é só um verbo, é uma forma verbal. Isso está mais culto, está mais padrão, entendeu? Não quero dizer que ele não vai te dar o ponto, mas assim, você vai direto ao que o português específico quer de vocês. E vai ajudar também na parte de redação, né, gente? Que ajuda com certeza. Pedindo para explicar o sentido. Isso aí, Nicole. Tem muito desse tipo assim, né? Isso trabalha com a semântica, né? Oi, Júnior, pode falar. E, professor, uma dúvida. Ali ele dá uma leve aprofundada, né? Falando do enunciador. Saiu a questão, no caso. Ah, você está falando da anterior. Da anterior. Então, sim. Ele dá uma aprofundada, ele fala o tom prescritivo ao enunciado e tal. E se eu respondesse como a presença do auxiliar de vir apresenta um tom de obrigação, ponto. Estaria errado ou precisaria desenvolver mais, no caso? Não, tanto conselho, obrigação, são os sentidos que o texto prescritivo propaga, né? Então, assim, se é uma obrigação, se é um conselho, se é um pedido, se é uma ordem, isso tudo está dentro do que é o texto prescritivo, ou o tom prescritivo, como ele cita ali. Então, assim, esse tipo de resposta ali é um padrão. Não quer dizer que se você não usa a palavra prescritivo, que você não vai ganhar o ponto nessa questão aí, entendeu? Você pode chamar Entendi, de várias obrigado. Você pode usar de várias formas. É um pedido, é um conselho, é um tom de obrigação, é uma ordem, né? O não deve é uma ordem. Então, também se enquadra na ideia da prescrição. Isso a gente estuda em tipologia textual, tipo de texto. Bom, posso ir para o próximo? Vamos para mais uma questão? Pode Olha aqui sim. outra. Reparem que eu estou mostrando para vocês questões diversificadas, né? Uma foi sobre narrador, essa agora foi sobre sentido, né? Sobre os sentidos. Agora, reparem nessa 10 aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que a mãozinha levantou aí. Ninguém mais? Vou seguindo, hein? Fui eu. Oi, Bi. Uma pergunta sobre o gabarito da UERJ. Tipo, eles têm como é que fala? Uma questão, como é que fala? Como é que eles querem a resposta. Mas se eu me escrever diferente, tipo, não escrever com Jade, no inicial, tal, mas escrever no contexto que ela quer, sabe? É que eu não entendo como é que funciona a correção deles, como é que eles vão ver, nossa, que tá, sabe? Que é aquela coisa, época de escola, sabe? Ah, falou com as suas palavras, não tá certo, sabe? Você ganha um ponto quando é uma questão discursiva. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Assim, se você responder, não do jeito que eles querem, né? Do padrão deles, mas se você tiver respondido aquilo, o que eles querem, coloque, por exemplo, de repente, ao invés de uma palavra, você bota outra, mas que tenha a mesma ideia, o mesmo sentido, que seja a mesma resposta nesse sentido, ok, não tem problema. É porque eles colocam um padrão, porque é a partir desse padrão que eles vão analisar as respostas de vocês. Então, assim, pode ser que a Rayane, né, ela tenha colocado o mesmo sentido, só que não botou com as mesmas palavras da banca, mas é a resposta. Só que do jeito que a Rayane escreveu. Só que é a resposta que eles esperam, eles vão aceitar, eles vão dar como acerto a sua resposta.
Então, assim, não fiquem presos, assim, aos padrões que eles querem. A gente está analisando os padrões porque, assim, é a partir dos padrões que a gente tem que chegar a uma ideia, né? Que a gente tem que dar uma resposta. Mas não há problema se você não colocar com as mesmas palavras que a banca sugere. É somente um padrão. É muito difícil você colocar, né, na hora ali, olha quantos candidatos são, né? De todos colocarem a mesma frase, as mesmas palavras que a banca quer como um padrão, né? É muito difícil isso acontecer. Então, assim, há uma análise, né, uma avaliação. De repente, você disse a mesma coisa, só que com outras palavras. E não tem problema. O que eu estou indicando a vocês, a estratégia é tentar usar o mais padrão, o mais próximo a uma explicação dentro da gramática, dentro da língua portuguesa possível. Então, eu tentaria fazer dessa forma, entendeu? Já que é uma prova de português específico, tentar chegar o mais próximo possível a esse padrão é o ideal. Nessa questão 10, vamos ver essa daí. Tem um fragmento anterior, obviamente, né? A gente está mais objetivo, só para analisar. Bem se vê que o soneto era o da morte. Um grande merecimento tem ele. 2 pontos, é ser o último. No parágrafo final, é possível observar o uso da ironia. Gente, ele já diz qual é a figura de linguagem. Olha que magnífico. A ironia, que constitui todo o romance. Ainda vai dizendo que todo romance ele é feito em torno de ironias, né? Explique a ironia presente nesse parágrafo. Vai que, de repente, eu explique a ironia, só que com outras palavras, mas tenha explicado a ironia. Ok, não tem problema nenhum. Só que, além de explicar a ironia, ele também quer que você explique, olha a ordem, primeiro explicar a ironia, que consta nesse trecho. Depois você também tem que explicar o uso dos 2 pontos, a maneira que os 2 pontos contribuem para reforçar o caráter irônico. Então, reparem que são 2 respostas, porém elas precisam se complementar. Os 2 pontos, eles não estão sendo usados ali de qualquer forma, não. Ah, quis colocar 2 pontos, coloquei. Não. O enunciado já diz que os 2 pontos foram utilizados de uma forma para contribuir e reforçar esse caráter irônico. Então, reparem, se você inverte a ordem das respostas, você pode se prejudicar. Então, você precisa responder na ordem bonitinho, gente. Olha o que ele considera como um padrão de resposta da primeira pergunta, de explicar a ironia presente nesse parágrafo. Olha como ele é bem objetivo. Ao considerar que o grande merecimento do soneto é ser o último, ele falou isso ali naquele trecho, ele só está botando o que ele já mencionou. O autor reforça que o soneto é de má qualidade, porque ele é o último, né? Então, já indica que a ironia consta o quê? Nele ser de má qualidade. Só que é engraçado que a ironia, ela trabalha com isso, né? Ele fala de merecimento e ser o último? Como assim? A ironia é aquela figura de linguagem que é você afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. E é o que ele faz, usando a palavra merecimento e ser o último. Vamos pensar? Se é realmente de ser merecedor, de grande merecimento, por que é o último? Deveria ser o primeiro, já que é merecedor. Olha a lógica, olha a interpretação. Isso ali, como ele respondeu, a ironia, foi bem simples, bem objetiva. Isso aí, Edson, quando você interpreta, você vê que é uma ideia muito confusa, muito paradoxal. E é irônico, ele está sendo irônico. Poxa, é de grande merecimento, ele é o último. Ele está afirmando o contrário daquilo que ele quer dizer. Ele está sendo irônico. Jami, essa questão é de 2024, tá bom? No caso do último ano, tá? 2023 para o vestibular de entrada, né? Em 2024, esse ano. Aí vamos lá. Respondi a ironia. Show. Já respondi objetivamente, né? Reforça que ele é de má qualidade. A ironia está sendo usada para isso, gente. Para reforçar que o soneto é de má qualidade. Aí vamos responder a segunda? O que ele quer na segunda? De que maneira os 2 pontos contribuem para reforçar essa ironia? Eu já expliquei por que é uma ironia, então vamos lá. A pausa representada pelos 2 pontos, eu poderia muito bem falar assim, ó, o uso dos 2 pontos. Estou fazendo a resposta, não estou? Não preciso colocar a pausa representada pelos 2 pontos, mas estou começando uma resposta. Ó. O uso no fragmento, o uso dos 2 pontos no fragmento citado, e posso elaborar do meu jeito. Aí vamos lá. Que segue o termo merecimento, cria uma expectativa positiva em relação ao soneto, que, ironicamente,
não se realiza. Olha como você meio que aprofundou a sua primeira resposta, observaram? Por isso que eu falei que se você inverte a ordem das respostas, você pode se confundir e pode acabar não respondendo nada. Gente, a ordem está ali, é só seguir a ordem de resposta que ele te dá no enunciado. Então, ele está falando que os 2 pontos foi para trazer realmente essa expectativa, como se eu fosse falar que grande merecimento é esse? O grande merecimento é... Aí tem os 2 pontos ali, né? Qual é o grande merecimento? Cria uma expectativa, o leitor vai parecer o quê? Caramba, eu quero saber que merecimento é esse, que legal. É positivo, é maneiro, é bom, é algo merecedor, né? É um merecimento, então é bom. Aí o que acontece? Ironicamente, não se realiza essa expectativa. Ele é o último. É ser o último. Gente, reparem que essa questão ela trabalha com interpretação, com sentido, com uso de sinais de pontuação e o motivo do uso dos sinais de pontuação, que nesse caso foi os 2 pontos, né? Ele fala de figuras de linguagem. Olha como ele está interdisciplinar, né? Ele está intertextual. Ele está falando de muitas situações dentro da língua portuguesa ali. Ele está mesclando várias situações. Isso é magnífico. Ali, com essa resposta, você está demonstrando que você tem conhecimento de figuras de linguagem, semântica, interpretação de texto. Você está demonstrando muitas coisas com essa resposta. Ah, professora, mas eu não respondi desse jeito ali. Eu falei que o uso dos 2 pontos criou uma expectativa com relação ao leitor sobre o soneto retratado, que de forma irônica não acaba se realizando ou não se realiza. Está falando a mesma coisa, só que com outras palavras, entenderam? Como assim? Não é que você tem que responder desse jeito, mas tem que ter esse tipo de resposta. Aí, nesse caso, não lembro qual é o trecho que ele tira, mas nesse caso não tá fazendo essa enumeração. É como se ele tivesse, como é que eu posso falar? Explicando qual é o merecimento. Qual é o tipo de merecimento, entendeu? Ele está tentando meio que... É tipo um aposto, né? Ele está tentando explicar que merecimento é esse, né? Qual é o grande merecimento? Algo do tipo. Entendeu? E aí, gente? Moleza, né? É só uma questão, gente, de prática, de treino. Isso é treino, gente. O olhar de vocês vai estar mais aguçado para responder esses tipos de questão. E é para isso que a gente vai trabalhar, é nisso que a gente vai focar. Agora eu trouxe mais algumas, vai dar tempo da gente fazer mais algumas. Agora é de 2019. Repararam nos padrões de enunciado que eu mostrei para vocês anteriormente? Então, assim, melhor do que eu já chegar nessa primeira aula, já falando do livro, jogando a história do livro em vocês, né? Assim, né? Vamos falar só do livro, do livro. Eu quero que vocês já tenham esse olhar diferenciado, para na hora que eu colocar para vocês uma análise de uma questão inédita sobre o livro Caim, para que vocês já tenham essa percepção. Entenderam? Aí nós temos uma questão muito interessante, é uma questão gramatical, sobre sufixo, prefixo, processo de formação de palavras. E reparem que ele destaca, ele já sublinha certos termos. Então, tem que ter uma atenção maior quando ele sublinha, quando ele destaca em negrito. Reparem que ele destacou magrinha, eu nem vou ler, vou só direto ao que ele me chamou a atenção, tá bom? Como eu analisaria. Magrinha está destacado, melinha está destacado. Aí vem depois mulherinhas. Os 3 termos ali destacados, né? E me chamou a atenção que todos eles terminam em inha, ou inhas, né? Aí reparem no enunciado. Gente, o enunciado ele já dá resposta. Prestem atenção. Tradicionalmente, o diminutivo é associado à ideia de tamanho reduzido. Isso aí a gente já sabe. Sempre que eu boto inha, inho, né? Eu estou indicando ali de forma tradicional, clássica, que é alguma coisa diminuída, reduzida. Dependendo do contexto, no entanto, aí ele já vai botar uma oposição ali, ó. Isso a gente já sabe, que geralmente, né, o que a gente estuda na escola é que o diminutivo, ele tem ideia de redução. Só que nesse caso, dependendo do contexto, que é o que ele chama atenção para o que ele tirou ali, pode assumir efeitos de sentidos diversos. Destaque, olha a importância de interpretar o enunciado. Eu já circularia a palavra destaque. Destaque, ele quer que você tire ali a palavra, reescreva a palavra, destaque aquela palavra. E classifique o morfema responsável pela indicação de diminutivo nas palavras sublinhadas. Então, já são 2 coisas.
destacar qual é a palavra, que ele mesmo já destacou no texto. Olha a jogada. Ele já sublinhou para você. Ele só quer que você repita. E depois, cadê? Classifique o morfema responsável. Você tem que achar o morfema. Morfema é cada unidade mínima de formação de uma palavra. Então, eu tenho radical, eu tenho prefixos, sufixos, né? São chamados de morfemas. São unidades mínimas de significação da palavra. O morfema inha, inhas, são sufixos, né? Então, presta atenção no que ele quer. Já falamos duas coisas. Só que depois ele bota uma outra situação, ó. Em seguida, aponte os efeitos de sentido produzidos pelo uso do diminutivo de cada palavra em seu contexto. Então, tem que interpretar cada palavra naquele contexto em que elas aparecem. Olha como juntou várias situações aí, repararam? Pode ter questão com esse nível, né? De você ter que identificar, né? Destacar, classificar e depois ainda falar o sentido. Ele está misturando várias áreas da língua portuguesa aí, gente. Ele está misturando aí morfologia, ele está misturando semântica. Olha como tem vários níveis de português aí, né, específico. Aí vamos lá. O diminutivo é indicado pelo sufixo inha. Isso aí, Gabriela, fora a interpretação, que é a semântica, o sentido, né? É a interpretação em si. Perfeito. Já fiz o que ele pediu. Eu estou classificando o morfema responsável. É o sufixo inha e inhas. Agora eu vou botar o resto que ele quer. Ele quer que eu pegue a palavra, que ele já destacou para mim, e ele quer o sentido. Lá no magrinha, é o sentido de intensidade. O inha não está dizendo que ela é algo reduzido, está dizendo que ela é muito aquilo ali. Então, há uma intensidade, ela é muito magrinha. O melinha é como se fosse uma ideia de afeto, um sentido de afeto. É como se eu estivesse reduzindo, né, o apelido, né, de uma forma afetuosa, né? É igual o queridinha. O queridinha, dependendo do contexto, pode indicar afeto, como pode indicar, de repente, uma ideia pejorativa, né? Queridinha da mãe, por favor, lave a louça. Olha o queridinho, o sentido do queridinho. Agora, queridinha, por favor, né? Não venha com essas palavras. Olha a diferença. Então, melinha é afeto e mulherinhas, depreciação. Como o queridinha que eu falei, ideia depreciativa, né? Pejorativa. Gente, olha a resposta. Direta. É isso e acabou. Repararam? Como foi direto ao assunto, ao que ele queria, é isso que ele quis, acabou. Na próxima questão, ó, a gente tem coloquei mais uma questão, mais gramatical, né? Aí fala de tempos verbais. Aí você tem que dizer qual é o tempo verbal, justificar o porquê do uso desse tempo verbal, a gente vai praticar. Cada tempo verbal, ele tem um motivo, né? Para ser retratado, para aparecer de certa forma enfática, dentro ali da obra, dentro daquele trecho da obra como um todo. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo dentro de uma obra literária, né? Então, se ele dá ênfase a um certo tempo verbal, a um certo adjetivo, um certo uso de palavras, você tem que ficar antenado. Vai ter um motivo. Então, assim, gente, são questões, aqui eu quis trazer para a gente dar uma praticada, para vocês conhecerem essas questões. Não tem como eu ir para uma prova dessa sem conhecer como são as questões de português específico. Na próxima aula, a gente vai dar sequência a esse trabalho, já conhecemos o exame, né, a prova, já dei várias estratégias para vocês de interpretação, de respostas, de como responder. Na próxima aula, a gente vai seguir dando uma ênfase maior ao romance. Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado essa prática, né, inicial da aula de hoje. Galera, comenta, compartilha, bota coraçãozinho, peçam mais aulas, né? A cada aula a gente vai aprofundando mais e mais e mais. Ai, que bom que vocês gostaram. Fica aí o arquivo para vocês praticarem. Quero que vocês sigam praticando. Tem mais 2 questões que eu vou deixar para vocês analisarem e a gente comenta na próxima aula, hein? Tem mais 2 questões aí de 2019, ok? Um beijo, gente. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima, hein? Um beijo, até a próxima. Beijão, obrigada, gente. Tchau, Paty, beijo. Beijo, até mais. Obrigada. Tchau, professora. Obrigado aí pela aula. Tchau, professora. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite. Boa noite, até a próxima.